que como foi duro, como foi entreguista o golpe de 65 aos setores internacionais. Até porque o golpe militar de 64, né? De 64, o golpe de 31 de março de 64 foi feito exatamente pelos setores usando o IBAD, os setores do consenso de Washington, setores internacionais, não só no Brasil, como todo o Cone Sul, que depois, hoje, a história, a redemocratização, e abrindo os anais, os arquivos, os escaninhos da história, se vê que houve uma dominação no todo o Cone Sul, até com morte depois de suspeita de líderes. Do nosso país, nosso querido ex-presidente João Goulart, Juscelino, o desastre de Juscelino também é posto em xeque. Sim. Então, em se tratando de golpe de 65, o que foi mais pobre e o que teve uma figura mais ligada ao golpe de 64 em 65 como seu governador foi o ex-presidente Sarney. Lá você disse que não se governa nem para uma elite, é para uma família. Com certeza. Para um grupo muito pequeno de pessoas e não há preocupação, então, de governar para o povo do Maranhão. Não há. Não é isso? Historicamente não. Quer dizer, foram desarticuladas políticas importantes de desenvolvimento do Estado, na área agrícola e, de certa maneira, na área industrial também. Sim. Né? Eu confesso a você o seguinte, eu estive recentemente lá no estado do Maranhão, há cerca de alguns meses atrás, menos de um ano, e conheci o Maranhão pela primeira vez. Até comentei com o Zé Luiz, porque eu fiquei muito surpreso com a quantidade de navios saindo do porto de Itaqui. Era uma fila, eu estou acostumado aqui em São Paulo com o Porto de Santos, né, que é um porto maior do país, com muita movimentação, já fui muito ao Rio de Janeiro, Porto do Rio, acostumado com o tráfego nesses portos. Fiquei como secretário lá no Guarujá há um tempo, acostumado a ver a movimentação portuária do Porto de Santos, e fiquei assim surpreso. Comentei com o Zé, falei, Zé, mas a quantidade de navios imensa que está saindo aqui do Porto de Itaqui, que é um dos melhores portos, né, do mundo, né? Em termos de calado, os grandes graneleiros, de grande calado, para encostar em portos de atracação de grandes profundidades, só Amsterdã na Holanda e o de Itaqui, São Luís, que são os de maior profundidade do mundo. E levando o quê? Levando o minério do Pará e do sul do estado do Maranhão, da Serra de Carajás. A Serra de Carajás está saindo ali pelo porto de Itaqui. Saindo todo dia, não gerando um emprego, deixando só poluição, não faz indústria de transformação local para gerar emprego, para exportar com valor agregado, ou seja, sai in natura, e depois a gente exporta com 5, 10 vezes o que a gente importa, por 5, 10 vezes o que a gente exportou. Exporta minério bruto e importa depois o aço plano. 5, 10 vezes mais caro do que o minério que nós exportamos. Eu fiquei tão surpreso com o que eu vi, que realmente você olha para o litoral, para o horizonte, você vê uma fileira de navios saindo ali pelo estado do Maranhão, pelo Porto de Itaqui, em frente à cidade de São Luís, quer dizer, mar afora, né? E eu, na época, até pesquisei, Zé, e vi o seguinte, que em 2012, se não me engano, o Brasil exportava 350 milhões de toneladas de minério de ferro, que é o correspondente, 350 milhões de toneladas, que é o correspondente a 15% da produção mundial do aço. Quer dizer, o que sai do nosso estado do Pará, que talvez seja a nossa maior reserva de minério de ferro do mundo e do Brasil, certo? Sai via Porto do Maranhão, como você disse, sem gerar praticamente nenhum emprego, nem nada de industrialização. Ali não há preocupação em transformar o minério
em pelote, ou em lingotes, ou em barras de... Não, sai bruto, um dos melhores minérios de ferro do mundo, 350 milhões de toneladas ano, em 2011, 2012, se não me engano, 2012. Sim. 2013, dobrou a exportação. Pulou para 700 milhões de toneladas, ou seja, o Brasil, que era responsável por fornecer minério bruto para 15% do consumo de aço do mundo, passou a fornecer 30% do aço consumido no mundo. Então, a China, que tem uma baita reserva e tem reservas imensas, não tira o minério de ferro deles e leva o nosso. Não é isso? Japão nem se fala, Estados Unidos, Europa, todos os países do mundo se abastecendo com minério bruto, sem gerar riqueza para o Brasil e sem gerar riqueza particularmente para o Maranhão. Você estava falando que você queria atacar as causas do desemprego ou da geração de renda. Você estava querendo, na sua candidatura a governador, oferecer propostas ao Estado do Maranhão para resolver essa questão. O Porto de Itaqui tem alguma coisa a ver com isso? Não tenha dúvida. Só com os três itens que fazem girar a roda da economia, como setor primário, secundário e terciário, agricultura, indústria e comércio, acontecendo, faz girar a roda da prosperidade, faz inclusão social, gera emprego, gera excedente, melhores condições de saúde, melhores condições de educação, enfim. E o Porto de Itaqui, como o nosso querido companheiro Miguel Manso coloca, é uma porta interessante, porque tem uma posição geográfica, geoestratégica. Ele dista, para a distância dele para os mercados consumidores internacionais, importadores, como China, Estados Unidos e Europa, são 4.000 quilômetros a menos do que o Porto de Santos, que é o nosso mais importante porto brasileiro e mais movimentado. Também o Porto de Paranaguá. Ou seja, torna a mercadoria mais barata, devido ao frete se tornar a metade do preço. Pela lógica, 8.000 quilômetros de distância saindo de Santos e 4.000 quilômetros de distância saindo de Itaqui, consequentemente, o Miguel é engenheiro, ele conhece isso até muito mais do que nós, sabe que fica bem mais barato, né, Miguel? Quer dizer, então, a economia do frete, a proximidade, o tempo também, hoje o tempo é muito importante. O tempo de chegada, né? Isso. Você vê Santos, que é hoje o nosso grande baluarte em termos de porto do Brasil, as filas, em comparação aos portos mais modernos do mundo, a demora é um porto mais caro, a demora é 2,5 vezes maior do que os portos da China, da Europa, dos Estados Unidos. Então, o Porto de Itaqui tem uma posição geoestratégica importante, geográfica importante para o desenvolvimento do Maranhão, como as terras do Maranhão, como a gente trabalhadora do Maranhão. É uma mão de obra que está ali esperando ter oportunidade, uma juventude que está esperando ter oportunidade de trabalho para viver dignamente, para não haver desagregação familiar, para não entrar nas drogas, na violência, porque a pobreza, a desigualdade, principalmente no regime capitalista como o nosso, que a coisa é afrontosa dentro do processo sociológico. Então, só a participação, o trabalho, o emprego, a geração de renda faz com que desenvolva o Estado. Desenvolver o Estado é um ente jurídico. Quando diz desenvolver o Estado, meu amigo e minha amiga internauta, é desenvolver você, porque a população não mora do ente jurídico do Estado, mora nas cidades, mora do Estado. Então, no momento que se desenvolve o Estado, está desenvolvendo o cidadão, está desenvolvendo, dando oportunidade à juventude, dando oportunidade às famílias do Maranhão de ter saúde, ter segurança pública, ter educação de qualidade, enfim.
Isso que todos nós, principalmente nós que temos a nossa humilde militância aí na luta popular, e temos a honra de hoje estarmos no Partido Nacionalista como PPL, almejamos para nossos irmãos do Maranhão e do Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, não é curioso que o estado do Maranhão, como você diz, o estado que tem um dos índices de desenvolvimento mais baixos de todo o Brasil, embora tenha um potencial imenso, né, muito bem localizado, geopoliticamente, como deixa claro o Porto de Itaqui, não é à toa que existe essa movimentação imensa de minério de ferro pelo Porto de Itaqui e outras atividades. A agricultura, que você acha que poderia ser um potencial imenso de desenvolvimento, porque não tem os dramas da seca do Nordeste, né? O clima é favorável, a terra é produtiva. Então o Estado tem belíssimas condições para se desenvolver. Politicamente, o Estado tem o presidente do Senado e o todo-poderoso ministro das Minas e Energia, o ministro Edson Lobão, eleito senador diversas vezes lá pelo seu estado, também já foi presidente do Senado, enfim, uma liderança política também muito importante no Brasil, mas que parece que essa força política que tanto a família Sarney quanto a família Lobão tem, inclusive exercendo funções relevantes no governo atual da presidente Dilma, não tem servido ao desenvolvimento do Estado do Maranhão. Não é um paradoxo um Estado tão atrasado economicamente, socialmente, com muitas dificuldades, ter uma força política tão grande? Será que esse atraso, de alguma maneira, tem sido servido ao desenvolvimento dessas lideranças políticas? É verdade, porque esse grupo, na verdade, é um grupo só. O Grupo Lobão é um apêndice do Grupo Sarney, o grande chefe Sarney, que inclusive foi presidente do Brasil. Sim. Deixando até o Brasil com 80% de inflação ao mês, quando saiu, presidente biônico, devido à morte do saudoso Tancredo Neves. Mas o que você coloca, Miguel, é que esse grupo não faz política para servir ao povo do Maranhão, mas faz política para servir-se do povo do Maranhão. Então, para enriquecer a custa do povo do Maranhão. Vamos voltar um pouquinho para as questões do potencial lá do Estado. Também é curioso, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a nossa base de Alcântara, né? Porque, da mesma maneira como você está dizendo que o Porto de Itaqui propicia